fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Enche esse ambiente, enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos toda a liberdade, Pai. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito sobre nós. Vem, vem, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir tudo escrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Vem, 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 aviva-nos, Senhor. Sim, Deus, sim, que seja hoje, que seja agora, vem derrama teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derrama teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama. Olá, tudo bem com você? Olha só, eu tenho um convite especial para você. Faça uma visita na Igreja Batista Shalom. Meu coração é do meu mestre, o meu
É no Mestre? A sua esperança está em Jesus? Que bom. Porque essa sua esperança, ela não vai te trazer frustração. Eu quero dar início aqui ao Verbalize de hoje. E nós estamos com uma abordagem que ela vai dar bastante discussão teológica. E eu quero já fazer a leitura do texto bíblico, e eu gostaria que você aí com a sua Bíblia entrasse no Evangelho de Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 16. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19. Nós vamos fazer a leitura de uma parábola que a Bíblia chama a parábola do rico e do Lázaro. A narrativa de uma parábola que nós tratamos ela como trágica. A narrativa de Jesus desta parábola destaca o terror desesperançoso do inferno. Esta narrativa desta parábola, ela nos mostra a necessidade que nós temos que ter da graça divina. Esta parábola, ela é a mais assustadora parábola que Jesus nos contou. Esta parábola, ela nos mostra verdades da eternidade e verdades do além, que hoje o contexto cristão não se aprofunda muito, porque são coisas que parece que não tem muita importância de entendimento. Mas nós vamos falar sobre esta parábola hoje. Então, se você abriu a sua Bíblia em Lucas capítulo 16, a partir do verso 19, diz assim: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Verso 23 diz: e no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te do que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é o consolo, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. Você vê que é plural, entre nós e vós. De sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, ó. 5 irmãos, este homem rico diz que tem. Para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos.
E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, ó, mortos, há outro sentimento de consciência. Primeiro ele fala tormento, depois ele diz chama, depois ele pede porque tem sede, depois ele diz para chamar os irmãos, agora ele diz, ó, algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Você vê que é uma parábola que ela encerra. E não há uma explicação. Não há uma continuidade. Não é aquela parábola que os discípulos, Jesus, explica. O que é Jesus semeador? Não tem algo, mas é uma parábola que trata a vida pós, se é que eu posso colocar assim, pastor Marcos, morte. Jesus já estava tratando com os ricos, porque o capítulo 16 começa dizendo sobre havia um homem rico. O problema da parábola é o contexto da ganância, no início do capítulo 16. Mas aqui, Jesus está tratando um sentimento de que se não houver em vida, pós-morte, não vai ter como resolver. Então a gente terminou a live da quinta passada com a seguinte indagação, pastora Silvana. Eu lembro bem, gente. É que o pastor Marcos, quando ele estava explicando, ele falou uma coisa muito interessante que a gente sempre ouve, que é, ele deu um exemplo que lá nós encontraríamos com alguns personagens da Bíblia. Ele citou Abraão, Isaac, e aí eu falei assim, bom, pastor, então vai uma pergunta aí. Se, teoricamente, nós nos reconheceremos lá no céu, e aí essa era uma das perguntas, nós nos reconheceremos lá no céu? E se sim, é possível que de repente a gente dê falta de alguém que a gente tanto amava, que a gente gostava, e isso de certa forma bata uma saudade? Porque a gente sabe que a Bíblia diz que lá não há choro, lá não há pranto, não há ranger de dentes, não há tristeza, mas é possível que sinta a falta de alguém pelo fato da gente reconhecer algumas pessoas? Vai lá, pastor Marcos. Meus amados, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Saúdo a você que está na tua casa com a paz do Senhor. Olá, tudo bem com você? Olha só, eu tenho um convite especial para você. Faça uma visita na Igreja Batista Shalom, em Cidade Ademar. Anote o endereço. A igreja está localizada na rua Durval Pinto Ferreira, número 257, no Jardim Itacolomi, é bem próximo ao Parque Joaquim Nabuco. Vou repetir para você: rua Durval Pinto Ferreira, número 257, no Jardim Itacolomi, próximo ao Parque Joaquim Nabuco. Faça uma visita, venha adorar conosco, vem para Shalom. De sua importância, e nisso o nome do Senhor é glorificado. O assunto pertinente aborda algo que é amplamente debatido no meio evangélico e sobretudo no meio teológico, porque são perguntas sobre perguntas. Primeira pergunta seria: o que é a morte? Porque fala-se do anjo da morte, fala-se que o salário do pecado é a morte, fala-se que a morte, para tudo tem jeito, menos para a morte.
É isso, a gente ouve bastante. Dos mais antigos a gente... Não é? É uma falácia até, né? Um adágio muito antigo e que costumeiramente nós fazemos uso do mesmo. Todavia, respondendo essa pergunta, ou tentando responder essa difícil pergunta, primeiro, tentando entender o que é a morte. A pergunta seria a seguinte: depois que morre, como fica? Depois que morre, o que acontece? Está tudo acabado? Haja vista que há uma linha de estudo, uma linha de pensamento que prega a seguinte doutrina, que é a doutrina da aniquilação. O que seria a doutrina da aniquilação? Depois que morre, acabou. Fez bem, fez mal. Morreu, acabou. Simplesmente tudo entra em um grande apagão. A grande pergunta sobre a doutrina da aniquilação seria o seguinte: é justo? Pastor Fábio teve uma vida regrada no Senhor. Pastora Juliana teve uma vida regrada no Senhor. Reverendo Rubens teve uma vida regrada no Senhor. Pastora Silvana teve uma vida regrada no Senhor. Pastor Márcio teve uma vida regrada no Senhor. Já o Marcos teve uma vida desregrada. Sobrevindo, pois, aquele fatídico dia em que nós viemos a falecer, seria justo que, no conceito pós-morte, nós aceitaríamos essa ideia de que simplesmente tudo acabaria? Ou seja, tudo que eles construíram, tudo que eles fizeram, tudo que eles se propuseram a fazer, simplesmente acabou, não nada? Não há sequer um galardão, não há sequer uma recompensa? Ou seja, depois que acabou, o fim para o Marcos e para eles foi o mesmo. Então aqui nós já entramos direto em um confronto a essa linha de pensamento. Porque não é justo. Considerando que Deus está acima de tudo, de todos, e que antes que houvesse o dia, Ele é, e só Ele pode dizer eu sou, e ninguém pode escapar da palma da sua mão, porventura Deus, no seu princípio de justiça, Ele aceitaria tal ideia? Eu vou assumir a culpa de quem quiser me culpar, porque eu vou pular na frente e vou dizer, não, Deus jamais aceitaria isso. Sabe por quê? Porque é contrário aos princípios de Deus. Porque a morte para nós, ela consiste em tempo. Como assim? A nossa vida, como seres humanos, como seres vivos, para ser mais genérico, ela tem um prazo de validade. Isso por quê? Por conta da entrada do pecado. Vindo, pois, o pecado, ele trouxe um brinde chamado morte. Então, o que acontece? O homem, ele tem um período que está sobre a face da terra, chamado vida. Então, ele tem que saber aproveitar esse período. Agora, a pergunta é, pastora Juliana Caieiro, quanto tempo dura a vida de um homem? Interessante, né? Quanto tempo dura a vida de um homem? A minha está durando até os 43. Essa eu tenho... Vamos ver se Até que eu respondo. Tá durando. Até que eu respondo. Já foi longe. Mas o que acontece? Alguém vai dizer, Marcos, mas a Bíblia diz que a partir dos 70 é enfado e cansaço. Ou seja, a partir dos 70 tudo fica mais difícil. Eu não tenho mais a mesma mobilidade. Eu não tenho mais o mesmo vigor físico. Eu não tenho mais a mesma capacidade de utilizar-me das minhas faculdades mentais. Ou seja, porque o corpo humano, ele já está no ápice da sua debilidade. Mas não é nisso que eu quero me aprofundar. Eu quero dizer o seguinte para você que está em casa e dividir a ideia com os santos que aqui estão. A Bíblia simplesmente não vai dar uma data, a Bíblia não vai dar um período correto, certo, de quantos dias o homem terá sobre a face da terra. Significando que, a qualquer momento, a vida pode ser levada como um sopro. Significando que, o período em que eu estiver vivo sobre a face da terra, eu preciso aproveitá-lo da melhor forma. Mas a pergunta é, como aproveitar esse período da melhor forma? Primeiro, certa feita na sala de aula eu fiz uma pergunta. Existe vida após a vida? Já que a pergunta aqui agora seria, existe vida após a morte? Existe vida após a vida? Eu perguntaria para os irmãos, mas para a gente ganhar tempo eu vou responder, porque eu sou falastrão. Existe vida após a vida? Sim, existe. Sabe por quê? O ser humano fisicamente ele está vivo. Só que se ele não aceitou ao Senhor Jesus Cristo, espiritualmente ele está morto.
Mas a partir do momento que, conforme nos orienta a palavra de Deus, conforme escreveu Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículos 9 e 10, se com a tua boca confessares, crendo no teu coração, haja vista que com a boca se confessa e com o coração se crê para a justiça e salvação. Então você alcança a salvação. Ou seja, somente aí você alcança a vida. Então é vida após a vida. A outra questão é a seguinte: já que eu alcancei vida após a vida, essa vida após a vida, quanto tempo ela dura? Aqui o negócio começa a ficar gostoso e o caldo começa a engrossar. Sabe por quê? Põe fubá nesse feijão. Sabe por quê, Santos? Porque eu vou entender que para aquele que aceitou o Senhor Jesus Cristo como Salvador, para aquele que já tem uma vida que está regrada nas Sagradas Escrituras, que ele entende o que é salvação, justificação, regeneração, santificação, comunhão. Eu entendo que a igreja não é apenas uma instituição, antes ela é um corpo, é um organismo, que ela é viva e ela exala a vida, porque para matar já tem muito. Deus precisa de alguém para dar vida, não é? Para matar, eu só faço uma pergunta para você mesmo. Quantos quiserem te matar? Não precisa mandar aqui não, porque não vai caber. Tá bom? Mas fica tranquilo. A live teria que ter 15 anos. No entanto, olha que negócio interessante, meus amados. Para aquele que tem a sua vida regrada no Senhor, primeira coisa que ele tem, certeza da salvação. Uma pergunta que o Espírito Santo faz para nós. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza da sua vida eterna? Você tem certeza que se a sua vida terrena, no âmbito físico, tivesse fim hoje, para onde você iria? O que você ajuntou, para quem é? Aquilo que você fez até agora, agradou quem? E quando você for embora, você vai ser lembrado de que forma? O homem vai, a história fica. Mas que história você construiu? Nós falamos de homens, personagens bíblicos, que eles já se foram. No entanto, são lembrados até hoje e são exemplos para mim e para você. Você sabia que contigo pode acontecer exatamente a mesma coisa? Porque se a sua vida, no âmbito terreno, acabar agora, alguém vai dizer, é de Deus. Alguém faria a seguinte pergunta diante de uma situação: como a pastora Juliana faria? Como o pastor Fábio faria? Como a pastora Silvana faria? Como o reverendíssimo Rubens faria? Porque eu tenho certeza que eles tinham o Espírito Santo de Deus, e eu me lembro que eles consultavam ao Senhor antes de tomar qualquer decisão. Olha o exemplo, olha o legado, olha o modelo que ficou. Portanto, se a sua vida acabasse hoje, agora, o que você juntou, o que você tem para oferecer, para quem vai interessar? Então, nessa pequena introdução, já que era só um beijinho na flor, fica essa pergunta para você, para a gente começar a engrossar o caldo a partir de agora. Se a vida acabar agora, o que você tem para quem é? Quem fez essa pergunta foi ninguém, nada mais, nada menos do que o Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Agora presta atenção, para você ver como é que a gente tem que trabalhar o entendimento. Aqui nós estamos falando de uma parábola que ela está falando sobre o inferno. Não estou errado, pastor Marcos? Absolutamente correto. E principalmente de um sentimento. Agora, em vida, muitas coisas nós praticamos que nos causam mal. Por exemplo, eu acabei de degustar mandioca frita, olha que coisa linda. Para quem não gosta de gordura, isso vai entupir as artérias, que pode me causar alguma coisa no coração. Mas, irmão, se causasse, eu ia ficar triste, mas a mandioca já foi engolida. Então isso são males que causam para mim mesmo. Mas aqui existem males que esta parábola está trazendo, pastor Marcos, que ela não causa só o mal para a pessoa, porque o mal que esta pessoa está causando para ela veio depois da vida. Ou melhor, veio depois da morte.
Você consegue entender? Que às vezes você parece, mas eu não falo palavrão. Eu até ajudei hoje num farol a pessoa pedindo moeda. Olha, eu gosto das pessoas, eu só não quero elas perto de mim. Mas você está entendendo que o problema do mal está naquilo que você pratica em relação ao bem. E o bem hoje é chamado de Cristo. Por quê? Porque é Ele que nos molda. Aqui nós estamos falando de um homem que talvez só poderia mudar se perdesse alguma coisa. Você sabe que Deus permite situações como esta para a gente abrir os olhos e entender que mesmo não tendo, Ele continua sendo. Você tem que aprender que mesmo não vivendo, você continua sendo aquele que Deus escolheu. Então a gente é muito mal acostumado em querer demonstrar algo por aquilo que nós adquirimos. O conhecimento, lógico, tem que ser mostrado? Tem. Mas qual é o intuito da demonstração do conhecimento? Me gabar? Me colocar acima dos demais? Não, o meu conhecimento é para que as pessoas aprendem. Então se eu estou buscando conhecimento é porque eu quero poder ensinar outras pessoas. É válido. Agora eu estou aprendendo para quê? Para quando eu entrar, eu poder passar por cima. É errado. E aqui nós estamos falando de uma pessoa que viveu, não o conhecimento, mas a maldade. Principalmente a de não se arrepender, né, pastor Marcos? Sem dúvida. Aí a pastora Silvana perguntou, então nós vamos reconhecer as pessoas? E aí essa pergunta que não quer calar. Mas a ideia não é a gente falar, vai reconhecer. Não, a ideia, eu não quero que você pense nisso. Eu quero que você entenda que enquanto você estiver vivo, você ande para que quando a morte chegar, você permaneça vivo. Glória a Deus. A ideia é você praticar aqui em vida, para quando você interromper aqui a tua estada nesta vida, você continue vivo no céu. Pior é aqueles que vão estar vivos no dia do julgamento, mas para que eles sejam mortos. Condenados para todo sempre. Que loucura, né? Já pensou? É válido eu dizer, ressuscitarão, porque todos serão julgados. Então haverá um julgamento, não um trono branco. Não é errado da minha parte falar isso. Mas já pensou a pessoa ali, pastor Marcos, nesse julgamento, haverá sentimento? Nossa. Não vou passar. Não vou. Vai ter? De certa forma, sim. É um assunto... Há uma consciência. Ampla. Porque aqui o homem tem sede, é um sentimento. Sim. Ele sabe que o lugar dele que ele está não é bom, é sentimento. Ele deseja que os que estão lá vivos sejam avisados para não ir para lá. Quer dizer, ele já sabe até que o que eles estão fazendo vai trazer eles para cá. Perfeito. Então, tem sentimento. Tem. Sentimento, coisas que são preservadas, temos que fazer uma diferenciação aqui. Porque essa pergunta, ela é espetacular. O assunto é muito... Ele é maravilhoso. Por quê? Precisamos entender que o conceito pós-morte, ele é dado de forma diferente para aquele que tem Cristo e para aquele que não tem Cristo. Haja vista que a parábola, vamos partir do texto. A parábola que o nosso amado pastor acabou de ler, ela está falando do cenário que o pastor já trouxe com muita ênfase, certo? Como que ele foi composto. Só que eu preciso considerar o seguinte, trata-se de uma parábola que não é uma parábola. Na realidade, trata-se de um texto literal. Isso por quê? O que diferencia a parábola de um texto literal? O texto literal, ele vai fazer uso de nomes próprios, vai fazer uso de personificações, dando nomes próprios para pessoas e lugares. Já as parábolas, elas não fazem uso desses termos, porque trata-se apenas de uma explicação, uma narrativa que vai servir como exemplo para que ela possa ser explanada, automaticamente aplicada para um fim comum, para que a verdade... Olá, tudo bem com você? Olha só, eu tenho um convite especial para você. Faça uma visita na Igreja Batista Shalom, em Cidade Ademar. Anote o endereço. A igreja está localizada na rua Durval Pinto Ferreira,
número 257, no Jardim Itacolomi, é bem próximo ao Parque Joaquim Nabuco. Vou repetir para você: Rua Durval Pinto Ferreira, número 257, no Jardim Itacolomi, próximo ao Parque Joaquim Nabuco. Faça uma visita, venha adorar conosco, vem para Shalom. Por exemplo, da parábola do filho pródigo. A pergunta é: qual é o nome do filho pródigo? Que cidade ele morava? Mas tem o irmão mais velho, né? Esse aí, ele é surrado por todos os pregadores. Terrível. Esse irmão que mais apanha, qual é o nome dele? Mas tem o pai. Qual é o nome do pai? Ah, então por isso é uma parábola. Perfeito? Porém, quando nós chegamos em Lucas capítulo 16, versículo 19, Marcos, a epígrafe, o título do texto, em muitas traduções aparece como a parábola do rico e do Lázaro. Por quê? Se não é uma parábola, se não trata-se de uma parábola, por que ela traz isso? Vamos entender agora. Porque no período da tradução, no momento em que o tradutor estava fazendo o seu trabalho, ele achou por bem assim dar um nome para essa epígrafe. Porém, houve um erro literário. Por quê? Trazemos para o contexto parabólico um texto literal. E se Jesus está falando de um texto literal, ele está falando justamente o seguinte: não é uma parábola, não é um conto, não é algo que eu inventei ou que me disseram, é fato. Tem veracidade. Veracidade. Em outras palavras, eu estive lá. Até por quem está falando, né? Exato. Olha aqui, eu te amo. Eu te amo. Olha que negócio interessante. Não tem questionamento. A pergunta é: quem está falando? Quem está contando? É o Senhor Jesus, é o dono da vida. Aquele que antes que houvesse tudo, ele já estava. Oh, glória a Deus. Antes que houvesse a existência, ele já existia. Olha que negócio absurdo. Então, considerando essa linha de pensamento, nós conseguimos encorpar esse assunto. Por quê? O texto vai dizer da história de dois homens. Um mendigo, que a sua vida era regalada de desgraças, porque já não bastava mendigar, como ele também passava fome, e o seu corpo, ele era todo adornado, enfeitado de feridas, cujos os cães vinham lamber-lhe as feridas. Perfeito? Já a história do outro homem, quando nós analisamos o outro homem, já é um contexto totalmente diferente na ótica humana. Porque esse homem é rico, ele é saudável, a sua vida é regalada de delícias, tudo que ele precisa, tudo que ele quer, ele tem, porque ele pode. A grande pergunta que se faz agora, considerando o primeiro âmbito, que é o âmbito terrestre, haja vista que aqui nós vamos tratar de dois âmbitos, o terrestre, ou físico, e o espiritual. Ainda na terra, ainda no âmbito físico, a pergunta é: quem dos dois tinha uma vida com Deus? Quem dos dois tinha a maior probabilidade de ter uma vida com Deus? Contrariando o ponto de vista de muitas pessoas nos dias de hoje. E nem vamos entrar nesse âmbito de teologia da prosperidade, porque senão não é pano para manga. É pano para a roupa inteira. Que o texto começou sobre um homem que tinha dinheiro. Homem que tinha dinheiro. E não era pouco. Todavia, na ótica humana, para quem era mais fácil adorar a Deus? O mendigo? Quem é que tinha a razão de não adorar a Deus? Quem é que tinha motivo para reclamar? Por causa do momento. Desculpe o termo chulo. Quem é que tinha motivo para chutar o pau da barraca? Quem é que tinha motivo para se matar? Quem é que tinha motivos o bastante para procurar culpados no estado que ele se encontrava? Quem é que tinha motivo de sobra para ter uma vida de murmuração? Mas quem contou a história, que esteve lá, não disse que o mendigo reclamou, não disse que ele murmurou, não disse que ele chutou o pau da barraca,
Pelo contrário, da forma com que ele estava, só teve um pedido que o Senhor Jesus Cristo deixou claro que ele fez. E não foi para Deus, foi para o rico. Deixa eu comer da migalha que caiu da sua mesa. Isso aqui é algo tão impressionante que é alguém que tem tudo para dar errado, mas Deus faz dar tudo certo. Glória a Deus. Alguém que tem todos os motivos para jogar tudo para cima, mas ele não toma essa atitude. Ao contrário, pela vida dele, ele dá a oportunidade para alguém também ter contato com esse Deus que ele conhece. Só que quantas vezes na nossa vida nós não entendemos o que se está acontecendo? Por quê? A pergunta é, por que Deus permitiu que esse homem mendigasse? Porque Deus permitiu que a sua vida estivesse nesse contexto. Primeiro, Deus conhecia o seu coração. Deus conhecendo também o coração do rico, Deus permitiu que o mendigo tivesse um encontro com ele. Por quê? Imaginemos o seguinte contexto. Se o rico chegasse para o mendigo e perguntasse, tendo uma vida desse jeito, eu não estou vendo você reclamar, não estou vendo você murmurar, não estou vendo você colocar defeito em nada, pelo contrário, você só me pede comida. Da onde vem essa alegria? Da onde vem essa certeza? Da onde vem essa convicção? E a porta estaria aberta para que aquele homem pudesse olhar nos olhos do rico e dizer, a minha riqueza não está na terra, a minha riqueza está guardada para mim e daqui a pouquinho eu vou receber. E ninguém pode roubar. Automaticamente viria essa pergunta, que riqueza é essa? Quem te deu essa riqueza? E ele poderia olhar para aquele homem e dizer, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó foi quem abriu essa porta para mim. Você consegue entender? Muito bem. No entanto, esse homem que era rico, Jesus Cristo deixou muito claro, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha. Sabe aquela dificuldade que a gente tem de passar a linha? Jesus Cristo deixou claro, isso é literal, é mais fácil um camelo passar no lugar onde passaria uma linha, do que um rico entrar no reino do céu. Marcos, a Bíblia está dizendo que o rico está automaticamente condenado? É claro que não. Tem nada a ver. Não há problema nenhum em ser rico. Não há problema nenhum em ser próspero. Não há problema nenhum em você ter bens e você gozar de coisas boas na terra. Desde que o amor ao dinheiro não domine o seu coração. Desde que o amor ao dinheiro não traga ganância para o teu coração. Isso vai fazer você perder o foco. Isso vai fazer você... Olá, tudo bem com você? Olha só, eu tenho um convite especial para você. Faça uma visita na Igreja Batista Shalom, em Cidade Ademar. Anote o endereço. A igreja está localizada na rua Durval Pinto Ferreira, número 257, no Jardim Itacolomi. É bem próximo ao Parque Joaquim Nabuco. Vou repetir para você. Rua Durval Pinto Ferreira, número 257, no Jardim Itacolomi, próximo ao Parque Joaquim Nabuco. Faça uma visita, venha adorar conosco, vem para Shalom. perder as estribeiras. É por isso que nos dias de hoje, na verdade já vem de um bom tempo, desde que gente é gente. Porém, nos dias de hoje o negócio está muito mais acirrado, onde pessoas colocam valores na vida dos outros, onde pessoas são trocadas por bens materiais, onde pessoas são vistas como números, onde pessoas são vistas como cifrões. E é justamente nesse momento que o Espírito Santo me chama e te chama para um particular nesta noite.
Porque Jesus Cristo disse: onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Onde está o teu tesouro? Seu tesouro está nos bens materiais? Onde está o teu tesouro? Seu tesouro está nas alianças horizontais? Onde está o teu tesouro? Seu tesouro está naquilo que você almeja, que você deseja conquistar? Ou seu tesouro está no céu? Porque tendo tesouro no céu, as coisas aqui na terra automaticamente lhe serão acrescentadas. E quem falou isso foi o dono da vida. E a palavra dele não volta atrás. Se nós entendemos esse contexto nessa noite, muita coisa começa a mudar na minha, na sua vida, na minha e na sua casa. Porém, o que acontece? Chegou aquele fatídico dia em que a morte bateu na porta. Isso daqui é só uma metáfora, tanto do rico quanto do mendigo. Ambos morreram. E aquilo que nós abordamos ainda há pouco é que vai entrar em pauta agora. Após a morte, o que se segue? Haja vista que o escritor aos Hebreus, segundo mencionou o reverendíssimo Rubens, no capítulo 9, versículo 27, está escrito assim, corroborado pela pastora Silvana, que ao homem foi ordenado morrer uma só vez, pastor Márcio Martins, profeta que me ensinou o que significa cabedal. Olha que negócio interessante, eu achei que era de comer isso. Olha que negócio lindo. Ao homem foi ordenado morrer uma só vez. E após a morte, olha o texto. Tá querendo pular no poder já, pastor. Após, se quiser falar nesse trem da cambalhota, eu vou atrás do senhor, varão. Se a senhora quiser sair no manto, eu vou na sequência. Após a morte, segue o juízo. Ao homem foi ordenado morrer uma só vez. E após a morte, segue o juízo. Você aí não viu, mas o pastor Márcio passou chutando aqui agora. Chegou, Não, ele chegou mostrando para que veio. Ele tentou fazer silêncio, mas não deu, ele tropeçou no A cabelo. chegada dele é sempre assim. Coisa linda. E o dia fatídico é assim também. Quando você menos espera, ele chega. Quando você menos não saber nem o dia, nem a hora. Então o que acontece? Já que o homem foi ordenado morrer uma só vez, e após a morte segue o juízo. Ou seja, a partir do momento que desceu para a sepultura, daqui a pouquinho nós vamos abordar o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 9, verso 10. Ou alguém vai dizer, não tem capítulo, porque, tá bom, Eclesiastes 9, 10. O que é que está escrito lá? O que vier à tua mão, faça, segundo a tua força, porque para a sepultura, para onde tu vais, lá não há nada, não há engenharia, não há sabedoria, não há conhecimento, não há indústria, não há mínima possibilidade de se produzir nada. Morreu, acabou. Beleléu. Muito bem. Que negócio interessante aqui, meus amados. Só que a pergunta é aquilo que nós falamos na introdução. Aquilo que você ajuntou, para quem é? O que o rico ajuntou, para quem era? E o que o mendigo ajuntou, para quem era? No conceito pós-morte é que nós vamos entender onde isso será aproveitado. De maneira que é necessário que nós venhamos fazer menção que esse texto, ele é classificado como um acontecimento do Antigo Testamento. Nós vamos entender por quê. Porque no conceito pós-morte, nós vamos considerar algumas coisas. Olha o pastor Márcio aí de novo, meu Deus. Ele está ajustando a câmera. Ele é lindo. Eu te amo também, pastor Márcio. E o que acontece, meus lindos? A Bíblia vai dizer que o rico, quando ele percebeu onde ele estava após ter morrido, ele se viu em um lugar que nenhum de nós desejaria estar. Se viu em um lugar onde nenhum de nós sonha estar, ou pelo menos visitar. Que ainda não é o inferno, mas trata-se do Hades. Que é um lugar, que é um pré-julgamento. Onde quem foi para o Hades, ou seja, morreu sem Deus, morreu sem ter as suas práticas, as suas obras aprovadas por Deus e em Deus, para lá são encaminhados. E de lá só sairão para a segunda ressurreição,
para que possam passar pela segunda morte no juízo final, também conhecido como o trono branco. Perfeito? Mas já um outro local também foi mencionado, porque a Bíblia diz que este rico, levantando pois os olhos, ele percebeu, ele reconheceu Abraão, e reclinado em seu colo estava quem? O mendigo Lázaro. E ele percebeu que a realidade dos ambientes era totalmente oposto, porque ao passo em que aqui tinha fogo, lá tinha água. Ao passo em que aqui tem e não acaba o sofrimento, lá tem paz. Ao passo em que aqui a morte é desejada, mas agora ela já não houve. Lá a morte não existe. Que negócio interessante. E agora nós vamos começar a responder a pergunta da pastora Silvana. E você tem gostado daquilo que é o que o nosso amado pastor Marcos Rodrigues tem demonstrado, e nós vemos a graça do Senhor na vida dele. Glória a Deus. Literalmente nós vemos alguém que se esforça, e eu louvo a Deus porque Deus não trabalha com pessoas preguiçosas. E nós vemos aqui um homem que busca. Então, ele tem um curso de teologia pela Unibase, e depois ele vai dar mais informações. Então, você que quer aprender teologia, ela é feito por módulo, é certificado, você vai receber a sua carteirinha, o curso é apostilado, você vai ter as informações, tudo isso que você está ouvindo aqui, você também aprende, e você vai crescer na palavra. Então você que tem desejo de aprender mais da palavra do Senhor, olha a oportunidade aí. Está aqui o homem, um amigo que tem conhecimento, depois ele vai se expressar. Então nós temos aqui um telefone para contato. Pastor Marcos Rodrigues, nas redes sociais ele está como Marcos Rodrigues, mais conhecido como Sobe na Guerra. Ô, glória! Então você que está gostando, vai lá, adiciona ele no teu Face, curte lá a página dele e entre em contato. Qual é o número? 94767-9496. Para você que não anotou, vou repetir. Contato, o DDD é 11, o número é 9467-9496. E tem um e-mail também, que é marcos_rodriguesdedeus@hotmail.com. Vou repetir. marcos_rodriguesdedeus@hotmail.com. Amém? Pastor Marcos, conclui aí, meu querido, o que o senhor ia falar sobre a resposta da pergunta da pastora Silvana e a sua palavra que está linda. Louvado seja Deus. Considerando que, em qualquer momento, se os irmãos quiserem falar, Não, irmão. meu A Deus gente do não céu. quer falar nada. Eu primeira live que eu tô muda do início ao fim. Não. Você acha que Abraão falou quando ele viu Melquisedeque? Ele só ofertou. Só ofertou, Abraão só ofertou. A gente tá aqui caladinho, ó. Dia 20 de oração, outra vez de oração, só pra Eu só interceder mando nas Na verdade, eu Então, também... olhem por mim. Não. Daqui só sai as perguntas. Meu Deus. Mas, meus amados, nessa mesma comunhão, nessa alegria santa que nós estamos vivenciando aqui, esse ambiente tomado pela glória de Deus, nós agora vamos entrar na construção da resposta dessa pergunta muito bem elaborada e que vai fazer aqui muitas barreiras caírem por terra. Muitas barreiras que fazem com que muitas pessoas não cheguem no céu por conta disso. De que forma? Primeiro, quando, pois, o rico se viu na situação em que ele se encontrava, primeira coisa que nós começamos a entender aqui, lhe foram preservados alguns atributos que ele trouxe da vida terrena para o âmbito espiritual. Primeiro, memória. Segundo, consciência. Terceiro, personalidade. Quarto, caráter. Quinto, sentidos. Sexto, desejos. Muita coisa para quem morre, não é? Morreu e levou tudo isso. Mas aqui é que nós vamos entrar em um parâmetro muito interessante.
Porque aquele, pois, que está no Hades, ele tem a sua memória em um estado. Ele tem a sua consciência em um estado. Ele tem os seus sentidos, seus desejos, seu caráter, sua personalidade em um estado. Já, pois, quanto àqueles que estão em um lugar chamado seio de Abraão, eles têm também preservados esses atributos, mas em outro âmbito. Como assim? Vamos entender. O rico está aqui, e onde o rico está, só tem fogo. Onde o rico está, onde ele se encontra após ele ter morrido, em virtude do que ele ajuntou, em virtude do que ele trouxe para o âmbito pós-morte, não foi aproveitado no céu em nada. E as suas práticas enquanto estava vivo foi que definiu o local onde ele vai se encontrar na eternidade. Meu Deus. Isso aqui é muito sério, sabe por quê? Porque alguém vai prestar atenção nessa afirmativa e vai gerar algumas dúvidas no coração dessa pessoa. Porque essa pessoa pode pensar, peraí, o rico, ele só foi para lá porque ele negou comida para o mendigo. Não foi só isso. Porque antes disso, o seu caráter, sua personalidade, a sua pessoa estava contaminada pelo pecado. E no céu não entra pecado. No céu entra pecador que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Porque Deus não tem parte com o meu erro. Deus não tem parte com o seu erro. Mas, diante de um verdadeiro arrependimento, que consiste em mudança de vida, a porta do céu nos é aberta e pelo sangue do Cordeiro nós somos purificados. Coisa que o rico não quis. Coisa que o rico não optou enquanto ele esteve vivo. E como o rico poderia saber que a morte bateria na sua porta? Já que os dias dos homens não podem ser contados pelo próprio. Daquele dia e daquela hora ninguém sabe. A mesma coisa acontece comigo e com você. A mesma coisa acontece com a gente. Eu não tenho certeza de como eu estarei ou onde estarei daqui a 10 minutos se eu não tiver uma vida regrada nas Sagradas Escrituras. Eu não tenho a convicção de que a minha eternidade será na glória celeste se a minha vida não for o Senhor Jesus Cristo enquanto eu estiver aqui. Por isso, numa noite como essa, o Espírito Santo está mobilizando essa situação para que eu e você possamos nos autoexaminar e perguntar: se a vida acabasse agora, para onde eu iria? O que eu ajuntei para quem é? O meu coração como está? Como é que eu estou me comportando à luz das Sagradas Escrituras? Porque o rico não foi para o Hades, que ainda não é o inferno, repito, é um pré-julgamento, só porque ele era rico. Ser rico não é pecado. O problema é que o amor ao dinheiro já havia dominado o seu coração. O problema é que os bens materiais que ele possuía fizeram com que ele acreditasse nessa mentira, que ele era melhor, que ele era maior, que ele era mais poderoso do que aqueles menos abastados. E é aqui que muita gente se perde. É aqui que muita gente, desculpe o termo chulo, quebra a cara. Porque agora, para onde o rico foi, ele estava consciente de o porquê que ele estava lá. Ele estava ciente de que lá ele não sairia. Ele se lembrava o que ele tinha feito para que ele pudesse estar lá. Se lembrava dos seus parentes que permaneceram vivos. Reconheceu Lázaro, reconheceu Abraão e ainda mostrou que o seu caráter e a sua personalidade não haviam mudado. Os efeitos do pecado permaneceram nele. Porque ele não mostrou humildade, pedindo para que Lázaro, por gentileza, trouxesse um pouco d'água para que lhe refrescasse a língua. Não! Ele falou direto com Abraão, porque ele tem dinheiro, ele é rico. Ele só fala com o grandão. Ele não fala com o mendigo mesmo depois que morreu. Se não dá para dar glória, fala ai. E o que acontece?
ele clama ao pai Abraão, chama Abraão de pai, se classificou como filho. Ou seja, quem é Lázaro para que ele possa estar aí e eu não? Mas olha a petulância desse camarada, mesmo no estado em que ele se encontrava. Ele quis mandar em Abraão: manda Lázaro molhar a ponta do dedo e trazer água aqui para mim. Você consegue entender isso? Abusado. Abusado, né, pastora Ju? Mas que camarada topetudo, o topete dele queimando e ele lá. É só uma brincadeira. Olha isso daqui, meus amados. Olha a diferença de quem tem a vida com Deus. Olha o teor. Olha a forma com que Abraão vai entrar nesse diálogo. Olha a firmeza e olha a tranquilidade e a forma com que as palavras de Abraão fazem com que nós venhamos a entender a paz que nele estava. Filho, esse daqui, quando estava na terra, teve uma vida desgraçada, na ótica humana, mas com Deus ele sempre esteve bem. Já você, na ótica humana, teve uma vida regalada de delícia. Ou seja, você tinha tudo para dar certo, mas você quis dar errado. E esse aqui tinha tudo para dar errado, mas Deus fez dar tudo certo. Aleluia. Portanto, não é o que você tem ou o que você deixa de ter. Não é o que te deram ou deixaram de te dar que vai abrir a porta do céu para você. O que abre a porta do céu para você, meu amado, é o fato de você ter entregue a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Porque dessa forma disse: todo aquele que vem a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. E estarei com ele todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Mas olha que negócio, no mínimo interessante. Olá, tudo bem com você? Olha só, eu tenho um convite especial para você. Faça uma visita na Igreja Batista Shalom, em Cidade Ademar. Anote o endereço. A igreja está localizada na rua Durval Pinto Ferreira, número 257, no Jardim Itacolomi, é bem próximo ao Parque Joaquim Nabuco. Vou repetir para você: rua Durval Pinto Ferreira, número 257, no Jardim Itacolomi, próximo ao Parque Joaquim Nabuco. Faça uma visita, venha adorar conosco, vem para Shalom. Porque se, ao passo em que quem está no seio de Abraão, no Hades, ele tem todos esses atributos preservados, porém, eu entendo que ele tem sofrimento, e o sofrimento ele só tende a aumentar. Sabe por quê? Porque ele está lá, sabe por que está lá, mas ele tem a certeza: meus parentes vão vir para cá, porque eles fazem as mesmas coisas que eu fazia. O sofrimento que nele se encontra vai aumentar a cada instante, tendo essa certeza, porque a sua memória foi preservada. Observando, pois, quem está no seio de Abraão, que ainda não é o céu, nós vamos entender essa localidade daqui a pouquinho. Vamos entender pela fala de Abraão, respondendo à pergunta da pastora Silvana: quem está lá? Haja visto que morreu, salvo. Ele tem lembranças, ele tem a memória preservada, ele tem a consciência preservada, ele tem sentimentos preservados, ele tem caráter, personalidade, tem sentidos e desejos preservados? Tem. Só que Deus, na sua infinita graça, misericórdia e sabedoria,
trata a morte do justo diferente da morte do ímpio. Isso porque, pense comigo, considerando os princípios de Deus. Se alguém morre, essa pessoa morreu e está aqui até então no seio de Abraão. Calma que a gente vai entender isso aqui daqui a pouquinho. Está aqui no seio de Abraão, mas deixou parente, deixou familiares, deixou entes queridos que vão passar pelas dificuldades. Se essa pessoa se lembrasse das pessoas que ficaram na terra, ainda que estivesse no seio de Abraão, reclinado no colo do pai Abraão, ela teria paz? Ela teria descanso? Ela teria sossego? De forma alguma. Por isso que a memória dessa pessoa, ela é parcialmente cortada e parcialmente preservada. Como assim? Um exemplo, eu, Marcos Rodrigues. Vamos supor que chegou a hora, Marcos, vai para a Ilha do Pé Junto. Bateu as botas. Maravilha. Morreu. Agora, nos dias de hoje, se eu tiver a minha vida em Cristo, eu vou para um lugar chamado paraíso. Nós vamos entender daqui a pouquinho o porquê dessa transição. Estando, pois, eu no paraíso, no conceito pós-morte, haja vista que esse foi o juízo a mim atribuído, pela misericórdia de Deus, eu estaria em paz no paraíso se eu me lembrasse que eu deixei a minha esposa, 3 filhos. Eu estaria em paz se eu me lembrasse que a minha esposa está desempregada. Eu estaria em paz se eu me lembrasse que a minha filha tem 16 anos, que o meu filho tem 11 e que minha filha tem 8, e que eles ainda têm a vida inteira pela frente, dadas as circunstâncias que a humanidade se encontra. Eu estaria em paz? Vou te responder, de forma alguma. Porque Deus sendo Deus, o Evangelho sendo o Evangelho da salvação, se essa memória for preservada em mim, eu estaria lá, mas não viveria o esplendor da glória de lá. E não é isso que Deus quer para mim e para você. Deus quer que nós estejamos lá, mas vivenciando essa glória celeste em toda a sua plenitude. Porque aqueles que ficarem, tem alguém para cuidar. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. A história que você deixou vai cooperar com isso. Porque eles vão lembrar: quero ser crente igual a minha mãe, pastora Juliana. Quero ser crente igual ao meu pai, pastor Fábio. Quero ser crente fiel a Deus como meu pai, pastor Márcio. Quero ser crente cheio de Deus igual o reverendo Rubens. Quero ser cheio de Deus igual a reverenda Silvana. Por quê? Morreram. Não estou matando ninguém aqui, calma. Calma. Só que vamos supor que esse fatídico dia chegue. E Deus permitiu, porque só Ele tem o controle sobre esse fato. Estarão no paraíso. Mas a história que eles deixaram servirá como um legado para que as pessoas também possam entrar pela porta que eles entraram. No mínimo eu daria um glória a Deus. Aleluia. Perfeito. Dando, pois, continuidade a isso, e agora eu preciso acelerar. A qualquer momento pode mandar calar a boca, tá? Fica tranquilo. O que acontece? Para aquele, pois, que está no seio de Abraão, bem como quem está no Hades ainda não é o inferno, o seio de Abraão ainda não é o céu. Porque eu considero agora o nascimento do Senhor Jesus Cristo, quando o verbo se fez carne. Considero agora o advento messiânico. Com isso veio a possibilidade do homem ter acesso ao céu pela porta chamada Jesus. Considero também seu crescimento, o ministério messiânico do Senhor Jesus. Considero também a sua crucificação, a sua morte. Nesses 3 dias que Jesus Cristo esteve no ventre da terra, alguém já fez essa pergunta? O que aconteceu nesses 3 dias? Não olha assim para mim não, que fico com medo. Meu Deus. Foi o que Paulo disse, cativo. Meu Deus. Eu te amo.
Esse homem sabe tudo. Diferente do que você disse aí, o Pizzerino fez uma pergunta que fala justamente disso. Qual foi a pergunta? Ele falou assim, pergunta para o Marquinhos, o ladrão da cruz. Um aceitou, entendeu, o outro não. Perfeitíssimo. Quando Jesus foi buscar a chave, ele teve encontro com o ladrão de novo. Ele teve a oportunidade de novo. É a pergunta do André. É uma pergunta muito, muito presente nas salas teológicas. Exato. André Távora Pizzerino. Ele mesmo. É o nome dele. O que acontece, meus amados? Olha que pergunta emblemática e justamente feita no momento correto. Porque chegamos no período da crucificação, morte e ressurreição. Considere o seguinte: enquanto estiver vivo, ainda há esperança. Tenho que aproveitar enquanto eu estiver vivo, porque após a morte segue o juízo. E ao homem foi ordenado morrer uma só vez. Ou seja, depois que morreu, tem uma linha aí religiosa que diz que eu posso voltar numa outra vida, num gato. Será que dá? Não! Você não volta nunca como gato! Se morreu sem Jesus, você não volta! Aproveite enquanto você estiver vivo para aceitar Jesus como teu Salvador e você possa ter a vida eterna. Caso contrário, não existe purgatório. Erra. Não existe alma penada. Não existe culto aos mortos. Não adianta levar farofa. Não adianta levar cachaça. Não adianta levar farinha. Quem morreu, morreu. Não come mais. Morreu. Mas tem aqui 3 cruzes que estão preenchidas. Quem está no meio é o Filho de Deus. Aleluia. À sua direita tem alguém que está prestando atenção na situação. E à sua esquerda tem alguém que mesmo no fim da linha não tem humildade para rever os seus conceitos e procurar misericórdia. Nesse exato momento você pode estar no fim da linha. Nesse exato momento talvez você tenha somente alguns instantes de vida. Mas a pergunta é, vai aproveitar ou não? Jesus crucificado, de tudo que ele falou no alto da cruz, algo me chama a atenção. Porque ele disse, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. O da direita, prestando atenção em todo aquele contexto, já entrou na história. Porque ele percebia que o da esquerda não tinha noção do que ele falava, porque mesmo morrendo, tendo a oportunidade de ter uma vida eterna, esse lançou fora a sua oportunidade, usando Jesus como escárnio. O da direita, percebendo isso, logo tomou a voz e disse o seguinte: ei, por que você diz tal coisa? Nós fizemos por onde aqui está, mas esse nada fez. Teve sabedoria para entrar no contexto. Só que o negócio dele não é com o da esquerda. O negócio dele é com quem está no meio. Ele olha para o Senhor Jesus Cristo e fala assim, ó: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Imagine a alegria que tomou o coração de Jesus, percebendo que alguém aproveitou a última hora. Meu Deus, que coisa tremenda que é isso daqui. Ele soube aproveitar a última hora. Jesus olhou para ele e disse o seguinte: em verdade te digo que ainda hoje estará comigo no paraíso. Aqui nós falamos de uma transição no âmbito espiritual. Aqueles que morreram com Deus até então estavam aonde? O seio de Abraão. Mas agora Jesus fala de uma outra localidade que é novidade para o contexto. Quem escuta aquilo temporalmente falando, fala do que ele está falando. Nem em cima da cruz ele para de falar. Olá, tudo bem com você? Olha só, eu tenho um convite especial para você. Faça uma visita na Igreja Batista Shalom, em Cidade Ademar.
Anote o endereço. A igreja está localizada na rua Durval Pinto Ferreira, número 257, no Jardim Itacolomi, é bem próximo ao Parque Joaquim Nabuco. Vou repetir para você: rua Durval Pinto Ferreira, número 257, no Jardim Itacolomi, próximo ao Parque Joaquim Nabuco. Faça uma visita, venha adorar conosco, vem para Shalom. Eu não quero ser o centro, eu quero ser um instrumento. Eu não quero os presentes.